De verdade? Veio para orar, gente. Você veio orar de verdade ou você veio orar de mentira? Amém. Deixa eu ler aqui para você, depois eu vou comentar algo, mas não quero fugir aquilo que foi ministrado aqui nesse livro. Eu queria que os irmãos, talvez você ache cansativo ficar ouvindo a leitura, né? Eu posso dizer para você que não é tão cansativo, né? Se o Espírito Santo te conduzir, se você tiver o coração aberto para isso. Eu conheço um pastor, eu não lembro o nome dele agora, qual deles, na verdade, né? Eu sei que é um desses homens de Deus que você conhece, com certeza você conhece ele. E nas ministrações dele, nas pregações dele, sabia que ele não pregava? Ele lia. Deus falava com ele antes, ele escrevia os sermões dele, ele lia o sermão do púlpito. Imagina isso, o pastor chega aqui no sábado e começa a ler. Para você que você fala, nossa, esse cara é meio doido, né? Não teve tempo de preparar e está escrevendo, né? Eu falo para você, esse cara foi um grande avivalista, fazia fogo no altar de Deus, né? Então, eu não lembro, alguém lembra quem está? Não, né? Bom, vou descobrir o nome dele, eu te falo depois. Não lembro qual deles é, mas é um muito conhecido, você com certeza conhece. Se não ele, o ministério dele, né? Então, assim, abre seu coração, né? Eu vou falar aqui, presta atenção em cada palavra. Por que eu quero ler? Porque eu não quero que fuja nada daquilo que foi ministrado, tanto a mim como a todos os que lerem isso, né? Então, vamos lá, né? Infelizmente, muitos pregadores e igrejas têm abandonado o alto privilégio de uma vida abundante de oração. Hoje nós gastamos mais tempo em reuniões de planejamento do que de oração. Dependemos mais de recursos humanos do que dos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. Se desejamos ver a manifestação do poder de Deus, alguém aqui deseja ver a manifestação do poder de Deus? Então, se desejamos ver a manifestação do poder de Deus, vidas sendo transformadas e um saudável crescimento da igreja, então devemos orar regularmente, privativa, sincera e poderosamente. E aí começa a falar aqui, né? O profeta Isaías diz que a nossa oração deve ser perseverante, expectante, confiante, ininterrupta, importuna e vitoriosa. E aí continua, né? Ele fala os versículos aqui, Isaías 62. Mas continua aqui, o inferno treme quando uma igreja se dobra diante do Senhor. Você já imagina o inferno tremendo, irmão, diante da igreja? Diante do Senhor, desculpa, vou ler de novo, né? O inferno treme quando uma igreja se dobra diante do Senhor Todo-Poderoso para orar. A oração move a mão onipotente de Deus. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, as coisas novas acontecem na terra. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. A oração não é o oposto do trabalho, ela não paralisa a atividade. Em vez disso, a oração em si mesma é o maior trabalho. Ela trabalha poderosamente, deságua em atividade, estimula o desejo e o esforço. Vamos lá. E aqui continua, em muitas igrejas, as reuniões de oração estão agonizando. As pessoas estão muito ocupadas para orar. Elas têm tempo para viajar, trabalhar, ler, descansar, ver televisão, falar sobre política, esportes, teologia, mas não gastam tempo orando. O que precisamos fazer? Né? É uma pergunta que ele mesmo faz. Nossa primeira e maior prioridade no ministério, né, é voltarmos para Deus em fervente oração. A obra de Deus não é nossa prioridade, mas sim o Deus da obra. Diga, a obra de Deus não é a nossa prioridade, mas o Deus da obra. O que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização ou mais novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, diga homens de oração. Diga mulheres de oração. Diga jovens de oração. Homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Diga homens de oração. E que ele fala uma exortação aos pastores, né? Pastor, você deve orar muito. Orar intensa e seriamente, zelosa e entusiasticamente, com propósito e com determinação. Orar pelo ministério da palavra entre o seu rebanho e em sua comunidade. Orar pela sua própria pregação. Mobilize e recrute seu povo para orar pela sua pregação. Pregação poderosa não acontecerá à parte da sua própria oração. Oração frequente, objetiva, intensa e abundante é requerida. A pregação torna-se poderosa quando o povo fraco ora humildemente. Esta é a grande mensagem do livro de Atos. O tipo de pregação que produz o crescimento da igreja vem pela oração. E ele fala sobre Jesus aqui, né, que o principal objetivo de Jesus, a prioridade de Jesus, na verdade, era orar. Né? Se você for ler os evangelhos, você vê que Jesus todo tempo estava orando. Né? Se você vê, quando ele escolheu os discípulos, a Bíblia diz que antes de ele escolher os discípulos dele, ele passou a noite inteira orando. 12 horas em oração, constante. Então, até alguns teólogos, né,
historiadores da Bíblia dizem que essas 12 horas refere-se a cada discípulo que ele orou. Cada uma hora era um discípulo que ele estava orando para ele segui-lo, né? Então, assim, ele orou lá, ele orou no Getsemane, quando ele ia para a cruz ele orou, quando ele estava, em vários momentos ele orava. Então, oração é algo importante. Diga, oração é importante. E aí, se eu ficar falando somente da Bíblia, você fala, mas Jesus é apelação, né? Se comparar com Jesus, ainda não somos iguais a Jesus, né? Alguém acha que é igual a Jesus aqui? Nós estamos um pouquinho longe dele, né? Um pouquinho, muito, né? Então, eu vou ler para você a história de alguns homens contemporâneos, né? Mais atuais, para você saber. Talvez alguns deles você conheça, talvez não, mas a maioria deles eu conheço, posso dizer que são homens referenciais para mim e para você, né? Então, os maiores e mais conhecidos pregadores da história foram homens de oração. Diga, homens de oração. João Crisóstomo, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Richard Baxter, Jonathan Edwards e muitos outros. Charles Simeon, um evangelista inglês, devotava 4 horas, diga 4 horas. 4 horas. Devotava 4 horas por dia a Deus em oração. John Wesley gastava 2 horas por dia em oração. John Fletcher, não sei pronunciar esse nome, um clérigo e escritor inglês, marcava as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes ele passava a noite inteira, diga a noite inteira, em oração. Lutero dizia, se eu fracassar em investir 2 horas em oração cada manhã, o diabo terá vitória durante o dia. David Brainerd dizia, eu amo estar só em minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração. E aí tem uma frase aqui que ele escreve, um autor, sem oração você será tão fraco. Alguém se sente fraco aqui muitas vezes? Só eu? Quando eu me ponho, os irmãos têm coragem, né, para falar. Se você não se sente fraco, irmão, você precisa orar mais. Então, sem oração, você será tão fraco quanto a própria fraqueza. Se perder o seu espírito de oração, você não poderá fazer nada, ou quase nada, embora tenha o dom intelectual de um anjo. Então, às vezes você conhece muito da Bíblia, né? Muitos conhecem muita coisa, né? Talvez até melhor que muitos pastores. Mas eu posso dizer para você, se ele não tem uma vida de oração, é fraco. Aí cai em pecado, não aguenta avançar, por quê? Não tem uma vida de oração. Não ama a Deus realmente, né? Para pôr em prática a sua oração. Alguém já ouviu falar de Charles Spurgeon? Quem que já ouviu falar de Charles Spurgeon? Poucos ouviram falar, você precisa ler mais, irmão, conhecer alguns homens de Deus. Charles Spurgeon foi um grande homem de Deus. Já li alguns livros dele, posso dizer que foram muito edificantes. Então ele diz assim, ele via as reuniões de oração das segundas-feiras no Tabernáculo Metropolitano de Londres, como o termômetro da igreja. Por vários anos, uma grande parte do principal auditório e primeira galeria estavam completamente cheios nas reuniões de oração. Na concepção de Spurgeon, a reunião de oração era a mais importante reunião da semana. Diga, a reunião de oração é a mais importante reunião da semana. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, irmão. A reunião de oração é a mais importante da semana. Mais importante, viu, Geisa? E continua. Ele atribuiu o sinal da bênção de Deus sobre o seu ministério em Londres, à fidelidade do seu povo orando por ele. Tem também o D.L. Moody. Esse você conhece, o Moody. Pelo menos o Moody você conhece, né? O fundador do Instituto Bíblico Moody. Normalmente via Deus agindo com grande poder quando outras pessoas oravam pelas suas reuniões na América e além mar. A.R. Torre, esse eu não conheço, né? Pregou em muitos países e viu grandes manifestações do poder de Deus. Ele disse, ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore. Diga, ore. A oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça e poder de Deus. Robert Murray McChesney. Talvez eu tenha falado muito ruim os inglês aqui, os nomes do pessoal, mas eu não sou muito bom nisso não. Você me perdoa, né, irmão? Ele é um grande pregador escocês, né? Ele exortava sempre o seu povo a voltar-se para a Bíblia e para a oração. Como resultado, mais de 30 reuniões, irmãos, 30 reuniões de oração. Diga, 30 reuniões de oração? 30 reuniões. Sabe quanto? Semanalmente. Diga a pessoa ao seu lado, semanalmente. 30 reuniões de oração semanalmente. Na igreja de Dundee, na Escócia. Presta atenção no que eu vou dizer para você. 5 das quais eram reuniões de oração de criança. No ano de 97, ele conta o testemunho dele aqui, né? O próprio autor do livro, né? Juntamente com 80 pastores brasileiros, visitei a Coreia do Sul. Alguém já ouviu